na Bíblia, Lagar ele não se destacava por estar nos lugares altos. Não. Geograficamente falando, Lagar localizava-se nas partes mais baixas de um reino, ou seja, um lugar preparado, porém escondido. Então, quando Gideão está dizendo para nós que ele está malhando trigo para esconder dos medianitas no lagar, então a chamada de Gideão é em um ambiente escondido, onde Deus vai trazer a público. Primeiro, Deus te chama no lagar, mas Deus te aprova na eira. Entendeu? Que tem a eira que depois eu vou falar. Deus chama ele no lagar, mas diante de todos é na eira que ele vai ver. Os sinais é na eira. Então o lagar aqui é um lugar escondido, onde ninguém está vendo. Porque a chamada de Deus para o homem começa em lugar que ninguém está te vendo. Mas Deus está te vendo você trabalhando. Porque quem trabalha para mostrar muitas pessoas, esquece, irmão, esquece Deus. Todas as pessoas que Deus chama, ou que Deus chamou, esteve ocupado em alguma coisa. Aleluia a Deus! Então lagar aqui não é um serviço, é um exercício, irmão. A pessoa ficar pisando uva, ninguém está vendo, né? Diferente dessa sociedade hoje, no meio evangélico, com raríssimas exceções, tem irmãos que eles, né, fazem para a glória de Deus, mas geralmente muita gente quer fazer para aparecer. Se as pessoas não aparecerem no que eles fazem, eles não ficam satisfeitos. É por isso que nós estamos vivendo um período de vanglória. Nós estamos vivendo um período de ostentação no meio do povo evangélico. Se eu faço algo e não apareço, já viu? Os irmãos terminam de pregar e uns irmãos desavisados perguntam para o outro, eu já vi isso aqui. E aí, como é que foi? O que você achou? O pau quebrou, né? Aí eles usam outro termo também, virou tudo, não quebrou. Está ficando doido? Por que eu estou falando isso? Porque lagar é um lugar escondido, é um lugar onde poucas pessoas vão querer estar, mas é um lugar onde Deus chama. Isso aí, ó. É uma pedra, eu não sei qual recurso que eles tinham, mas eles conseguiam abrir uma cavidade na rocha, faziam um buraco aonde descia o caldo, né? O caldo da uva pisada que ia virando vinho descer ali. Mas era barulho. Pisava, contratava a pessoa, e é processo isso, tá? O processo para se fazer o vinho era terrível. Contratava a pessoa, ia na rocha. Tem um segredo aqui, mas nem vou mexer nisso agora. Ó, isso aqui, ó, é o lagar. Esse lagar aí já foi construído, mas percebe que tem rocha. Contratava-se, o dono da propriedade contratava pessoas, jogava, enchia de uva ali, tinha que estar madura. Porque se não tiver uva madura, não produz o vinho. Se for uvas verdes, é vinagre. Se a uva não estiver madura no lagar, ela não produz doçura. Vai sair o vinagre. É vinagre. Isso aqui é processo na vida do crente. Isso é o crente. O crente ele é prensado por Deus. Você sabia que Deus ele é especialista em contratar pessoas para nos pisar? E se eu não tenho discernimento para entender isso, eu começo a murmurar quando Deus. Às vezes Deus contrata, ele é o dono da obra, ele contrata seu filho para fazer coisa errada aí para te pisar. Esposa fica fazendo umas birras aí que não é brincadeira para te pisar. Até o marido, rapaz, estou falando, todo mundo vai para a igreja, fica pisando. Aí Deus, né, pretende que de você saia doçura. Agora, se tiver verde, só sai vinagre. O cara vem na cara de Deus tudo amargurado. Meu Deus! Tem esses irmãos que parecem chupou vinagre, engoliu vinagre com limão, tudo
fechado, é porque ainda dá verde. Agora, se tiver maduro, produz coisas terríveis. Que pisar, meu irmão. E só sai um caldo. Só sai um caldo. Estou falando de prensa. Estou falando de processo. Então, o lagar, ele tem segredos escondidos ligados a Gideão. Eu falei, que o lagar não é um lugar de malhar trigo, é um lugar de uva, mas Gideão, ele está no lagar, por quê? Ele não pode estar na ira, porque os inimigos vão pegar ele. Então, ele é o momento de ele estar no lagar. Ministério na vida do homem de Deus, você tem que entender. Todo mundo quer ficar na eira, mas às vezes não é o momento da eira, é o momento do lagar. O inimigo está te caçando. Os medianitas caçavam ali. Então vou fazer as coisas no público para todo mundo ver. Vou ficar escondido. Eu tenho uma mensagem sobre isso, depois eu vou mostrar. Escondido é melhor. Quando você está escondido, só Deus que aparece. Quando Deus aparece, meu irmão, é diferente. Então, aqui, eles pisavam e era terrível, tá? O trigo naquela época era normalmente malhado na eira, ou seja, em um terraço de barro batido, onde eles batiam o trigo para tirar os grãos. Era uma espécie, um espaço amplo e arejado, para que o vento soprasse as impurezas do cereal. Ou seja, aqui nesse terreno batido, que era o eirado, é um terreno, não vão de roça aí, quem põe café, quando coloca café, esse negócio para secar, tipo aqui, terreno. Depois eles mudam, Aqui é o eirado. O eirado depois eles mudam. Na época de Jesus é como se fosse um terraço em cima das casas que eles colocavam também, A eira podia ser em cima da casa. Só que no texto aqui, esse terreno aqui, onde se malhava trigo, o vento ia soprando, batia o trigo, o grão ficava, Porém, as cascas iam embora. O vento soprava. Então, quando você vê gente que o vento está levando, fica assustado, não pode ser casca. Pode ser gente que não vale nada, mesmo. Pode ser, Deus está no vento, está soprando, tem um monte de gente indo embora. Meu Deus! Agora, quem for trigo de Deus permanece, tá, irmão? Aleluia! Permanece. Ai, meu Deus, eu tenho um amigo, ele foi embora, é casca, vai embora mesmo. Some. Porque Deus trabalha com trigo. Olha lá. Por que eu estou falando isso aqui, irmãos? Eu estou dando esse parecer. Nós estamos estudando hermenêutica, homilética e apologética. A hermenêutica é a arte de interpretar, Nós estamos vendo aqui. Então, estou trazendo para os irmãos segredos ligados a Gideão. Eu fiz uma pesquisa aí há alguns anos, não dá para jogar tudo. Então, eu fiz uma apostila no mínimo aí, com 15 segredos ligados a Gideão, que eu nunca ouvi ninguém pregar. Um desdobramento diferente. Porque todo mundo só fala dos 300, já estou cansado de ouvir 300. Festa é 300. Então, quem tem, quem é inteligente, tem uma perspectiva para entender a mensagem, está vendo que eu estou trazendo novidades, segredo. Então, pessoas não falam de Gideão, falam do lagar, mas falam muito raso. Então, estou mostrando para os irmãos o que é o lagar. Lógico que é 5% da informação do lagar que eu estou trazendo para vocês. Agora, 95% vocês vão pesquisar e vão achar mais coisas que eu vou. Em outras matérias eu vou colocar mais pedaços de coisa, quebra-cabeça. Por isso que curso de teologia é o seguinte: o camarada fica, eu dou aula aí o irmão, eu queria estudar, que você me falasse um pouco sobre Moisés. Só que eu estou falando de bibliologia. Como é que eu vou falar de Moisés na bibliologia? Não tem como. Agora, quando eu começar a falar do Pentateuco, aí não. Aí vocês vão saber quem foi Moisés, aí muito detalhe. Então tem matéria que eu estou falando aqui, que é quebra-cabeça, que ela vai ligar ao assunto lá na frente. Então, se os irmãos perderem uma coisa que eu estou falando aqui, perde
uma peça do quebra-cabeça. E depois, meu irmão, estudar não é brincadeira não, porque é muita informação. Eu não consigo passar isso de vez e colocar na cabeça dos irmãos. Então estou, passo por passo. Aí depois que os irmãos estudam, e é o mínimo, irmão. 2 anos, 20 é até mínimo. Quem estuda de verdade sabe o que eu estou falando. É mínimo. Mas vamos lá. A história de Sulamita no lagar. Escute isso aqui, ó. Sulamita não é sunamita. Sulamita. Sulamita é aqui a história dela, está em Cantares. Sunamita é de Sun, que é a viúva não, a mulher que é casada, que é rica, que vê o Eliseu passando, vez um homem de Deus, aquela história toda, que Eliseu profetiza que ela engravidaria lá. Então a gente tem que conhecer essa linguagem. Porque tem irmão que vai pregar, fala, em vez de falar Sulamita, fala Sunamita. Mas tem que entender isso aqui. Então a história aqui não é daquela mulher, de Suni, Sunem. É a história da Sulamita no lagar. Que história nós temos aqui? Se nós estudarmos o livro de Cantares de Salomão, para mim é um dos livros. O livro de Cantares de Salomão de Jeremias Velho Testamento é os maiores livros simbólicos, tipológicos. 25% da Bíblia, as mensagens são sombras e tipos. Quando eu digo de 25%, é muita mensagem, é mais de 5.000 mensagens em sombras e tipos. De Gênesis a Apocalipse, você vai encontrar a mensagem de sombras e tipos. Mensagem alegórica, figurativa, representativa, parábolas, essas mensagens, sombras e tipos. Então, muitas pessoas erram, às vezes, porque quer usar só a linguagem literária, sem conhecer. Estou montando aí umas matérias novas sobre animais da Bíblia. Zoologia bíblica. Animais que têm desdobramento. Por exemplo, quebra-tolos, ninguém fala. Gavião. Um monte de animais. Vai dar uma mensagem para todo mundo lá. É um monte de animais, mesmo. Isso é o simbolismo. Eu falei aqui da serpente, vocês lembram? Você viu que a serpente é um monte de assunto? É isso que eu estou falando. Então o pregador tem que entender a linguística da Bíblia. Então o livro de Cantares de Salomão, ele é um livro, ele é um livro simbólico. Ele é um livro que representa. Salomão, quando ele escreve Cantares de Salomão, ele é um jovem sábio. Então você vê que a linguagem de Salomão, tem muitos que pegam o livro de Cantares de Salomão para erotizar, para falar por bobagem. Traduzindo, tem uns que usam o livro de Cantares de Salomão para ficar falando pitaria. E eu estou falando até em público de igreja. Mas o livro de Cantares de Salomão é um livro espiritual. Porque assim como a Sulamita, representa para Salomão a amada, a querida, a igreja, ela vai aparecer no livro de Cantares de Salomão como amada. Você vê que essa menina aqui, ela elogia, de forma até exagerada o noivo. Porque a igreja, ela não fica guardando elogio para Jesus. A igreja, ela elogia Jesus em todos os cantos que ela vai, meu irmão. A igreja que é a igreja genuína, porque tem gente que parece igreja, parece noiva, mas é as amigas da noiva. Capítulo 24 de Mateus. Você pode ler lá, porque tem gente que erra, então nós estamos aqui para aprender. Capítulo 25 de Mateus. As 10 virgens, não aparece o nome da noiva em momento nenhum. Só aparece o nome do noivo, a da noiva não. As 10 ali, elas são amigas da noiva, mas não é a noiva. Nós aplicamos para a igreja, mas elas não são a noiva. 5 delas representam a vigilância do cristão, Mas 5 delas representam o pessoal. Mas ali não aparece em nenhum momento o nome porque elas são amigas da noiva. Porque a noiva já estava lá. A noiva já estava no casamento. Ele está falando do casamento. A noiva já estava lá dentro. Então, quando a gente olha para o livro de Cantares de Salomão,
nós precisamos entender que é uma linguagem, né, que precisa ser pesquisada. Quando eu coloco aqui a história de Sulamita, no Lagar, é história mesmo. Tem um camarada que ele ficou mais de 15 anos só estudando a respeito de Salomão. Tudo quanto ele teve acesso, ele foi criando estrutura sobre Salomão. É um historiador, tá? Maier Perno, o nome dele. Maier Perno. Esse camarada, ele estudou terrivelmente a vida de Salomão. E ele é que conta a história do encontro de Salomão com a sua vida. Salomão, ele era um sábio pensador. Isso aqui é um historiador, tá aí. Ele era um sábio pensador. Estava no seu palácio, pensando, eu preciso conhecer mais a respeito do meu rei, porque conheço muito pouco. E ele pensando, se eu ir como rei, não dá para conhecer. Porque tem os valentes que iam com ele não podia andar a pé, ele como rei não andava a pé. Tinha uma liteira. Teste, glória a Deus. Tinha uma liteira. O que é a liteira? Tem uma mensagem escondida na liteira de Salomão. Isso aparece no Antigo Testamento. A liteira de Salomão era conduzida por valentes, e ao redor da liteira tinha soldados que guardavam. Só que tinha alguém que tinha aqui na frente, que eram os mensageiros do rei, que dizia: abra caminho, que o rei está vindo, abre ala, que o rei está chegando. Só que quando esses mensageiros anunciavam isso, o rei não colocava o pé no chão. Por quê? O rei estava dentro da liteira. O que é a liteira? Um trono móvel. É um trono que era carregado. Então essa liteira tinha que ter 4 homens, né? Para pegar os varais da liteira. Um na ponta esquerda, na frente, outro na ponta direita, na frente, 2. Lá na mesma ponta esquerda, ele pegava a liteira, jogava no ombro e carregava a liteira do rei. O rei está dentro dela. Então Salomão, ele pensa: se eu ir como rei, eles vão me carregar na liteira. Então a liteira anunciava que o rei estava passando em lugar. Tinha que ter mensageiro: o rei está vindo, o rei está chegando, o rei está se aproximando. Então a multidão ia ver, o rei não estava com o pé no chão, o rei era conduzido, o rei era carregado. Essa liteira de Salomão representa o próprio rei, a igreja. Aqueles que conduzem o rei, aqueles que carregam o rei, né? Aqueles que sentem o peso da liteira, mas não para de proclamar: o rei está vindo, o rei está chegando, né? Isso aí é outro desdobramento. Mas Salomão, ele pensa: se eu ir na liteira, todo mundo vai saber que eu sou rei, o que eu vou fazer? E ele pensando, veio na imaginação de Salomão se disfarçar de um pastor de ovelha. Sabe, né? Então ele rapidamente conseguiu providenciar roupas de pastor de ovelha, roupas típicas da época de pastor de ovelha. Ele sai disfarçadamente do palácio real. Quando ele está na área de fora do palácio, os soldados chegaram para ele, perguntaram: ó, pastor de ovelha, que fazes aqui próximo do palácio? Salomão, disfarçado de pastor, ele disse: olha, eu preciso conhecer a cerca do reinado de Salomão. Então abriu seus portais, Salomão saiu perguntando, né, acerca do seu rei, mas disfarçado de pastor. E ele perguntava: o que vocês acham acerca do reino de Salomão? Né? E as pessoas disseram: olha, é bom isso, falta isso. E ele ficou rodando ali próximo do palácio. E ele percebeu que tinha lugares mais distantes, ele foi andando. Foi o dia todo Salomão andando. Quando já estava caindo na tarde, a tardezinha,
Salomão ele percebeu que tinha uma parte do reino dele que era a parte mais baixa, aonde ele não tinha ido ainda, que era um lugar aonde as donzelas eram contratadas ali para pisar as uvas, ou seja, o lagar. Então Salomão ele vai descendo, e ele, quando está se aproximando, ele fica admirado, porque ele percebe que havia colunas, né? Colunas que eu falo é uma espécie de torres. Havia torres, e em cima de cada torre havia pessoas bem vestidas, jovens bem vestidas, com trombeta de ouro na mão. Salomão, sem entender nada, ele conta. Ele percebe que havia, nesse caminho, indo para o lagar, 7 torres, com 7 jovens com trombeta de ouro, jovens bem vestidos, arrumados. E ele avista de longe o lagar e ele vê as donzelas, né, como os seus irmãos aqui, pisando uva, pisando a uva no lagar. Percebe que muitas daquelas donzelas, daquelas moças, estão com as suas vestes manchadas. Olha, e vê aquelas vestes, a maioria, por que não dizer todas, elas trabalhavam no lagar, mas estavam com as suas vestes manchadas. Porém, uma daquelas, mexeu com Salomão, porque ela não está com as vestes sujas. Ele olha e vai se aproximando e percebe que aquela moça era diferenciada das outras. E ele vai se aproximando, aí entra esse texto aqui. Ele olha para ela e começa um diálogo entre Salomão e sua vida. E no diálogo, Salomão fala para ela: tu és toda formosa, amada minha, e em ti não há mancha. Aí ele pergunta para ela: quais são os segredos das suas vestes não manchar como a das outras? E ela diz: olha, pastor de ovelha, eu vivo aqui neste lagar, trabalho aqui todos os dias na expectativa, eu tenho uma esperança. O rei, ele fez uma promessa que vai nos tirar daqui. Ele não falou qual é o dia, não falou qual é a hora, mas ele vai vir nos tirar aqui. E eu vivo todos os dias aqui nesse lagar, pensando: o rei vai vir hoje. E ele não vem. Então o que eu faço? Eu vou ali naquele ribeiro e ela pô. E eu lavo as minhas vestes todos os dias para não ficar manchada. As vestes minhas não ficam manchadas, porque se o rei vir, eu não quero entrar no palácio com as roupas sujas. Quando ela falou isso, Salomão toma um susto e pergunta para ela: me diga qual o mistério, o segredo dessas 7 torres, com esses 7 jovens, com essas 7 trombetas. É que quando o rei vier, o sinal que ele está vindo será o toque dessas 7 trombetas. Quando falaram isso quando Salomão ouve isso dela, Salomão disse: eu virei a ti. Se revela para ela. Só que ela fica boquiaberta dele. Salomão, ele sai dali. No outro dia, ele não vem como pastor. No outro dia, ele vem como rei. Mas agora ele não vem de teira. Agora ele vem em cavalos preparados. Ele vem vestido com as roupas reais. Vem com a coroa na cabeça. Vem com poderio. Quando os jovens viram Salomão vindo, eles começaram a tocar a trombeta. As amigas da Sunamita não tiveram tempo de ir lavar as vestes, mas Sunamita, ela tem tempo de lavar, já está limpa. Salomão vai se aproximando e vai elogiando ela e convida ela para ir para o palácio dele.
E Sunamita diz assim: levou-me à sala do banquete. Ela está sendo conduzida para uma festa. Levou, ela vai dizendo: ele está levando-me à sala do banquete, e o estandarte dele sobre mim é o teu amor. Quando ela está sendo conduzida, as amigas de Sunamita estão vendo que ela está partindo, começa a gritar: volta, volta, ó Sunamita, para que nós possamos te ver de novo. Sunamita foi para o palácio, ficou lá, mas ela foi preparada no lagar, trabalhava no lagar, limpando as suas vestes. A igreja do Cordeiro é assim mesmo. Você vê, não escandaliza não, meu. É ali se quiser aconteça. As pessoas, a turma toda aí com a roupa suja, crente todo manchado, e ninguém tem nada a ver com a minha vida, pastor não manda em mim. Só que a diferença vai acontecer no dia do arrebatamento. No dia do arrebatamento nós vamos ver quem é e quem não é. Não adianta ficar brigando, o camarada está pronto, e está achando que está certo, peca, mas o rei vai levar o povo. Olha o que o próprio Salomão fala depois, hein? Salomão fala, quando ele vai escrever, que vai dizer: em todo tempo seja alva as suas vestes, e nunca falte o óleo sobre a tua cabeça. O que ele está falando aí? Cadê Salomão? Não deixe as suas vestes manchar. Isso aqui é certo, né, irmão? Tem gente que não está nem aí não, vive uma lama mesmo. Mas o crente que quer ser arrebatado, ele trabalha se purificando, ele trabalha para Deus se limpando, ele trabalha e não se perde na obra também não. Senhor, se eu pequei, Jesus, não deixa eu perder minha salvação não, porque tem medo, tem fé. Você sabia que tem falando de animalzinho que eu falei aqui, tem um animal que ele é símbolo de pureza, de santidade, no Japão, em alguns países. Esse animalzinho é o arminho. Se pesquisar no YouTube aí você vai encontrar arminho. O arminho, ele é o seguinte: há um período do ano que a plumagem dele, a pele dele fica branquinho, é o branco como a neve. Os grandes empresários pagam caçadores caros para matar uma quantidade boa de arminho para tirar a plumagem dele, o couro dele. Porque o couro do arminho é vendido caríssimo. As madames compram para fazer vestidos, né? É caríssimo. Inclusive, a rainha da Inglaterra tem um casaco que ela usa que é feito em pele de arminho, é caríssimo. No Japão é assim. Por que é caríssimo? Porque por causa disso que eu vou falar para você. O arminho, ele é um animalzinho tão prudente que ele faz a sua casa e corre da lama. Ele foge de lama. Ele não suja a sua casa de lama. Nem a plumagem dele, ele suja de lama de maneira nenhuma. Quando os caçadores vão caçar ele, o que os caçadores fazem? Sabendo disso, vamos sujar a casa dele de lama. Pega a lama, passa na entrada da casa assim, e eles ficam escondidos, armados. Solta os cachorros começam a latir, os arminhos vão correr. O primeiro lugar que eles procuram é a casa deles. Só que quando eles estão chegando na entrada da sua casa, que eles veem que tem lama, eles param. Levanta o braço, porque eles já sabem que é uma armadilha. Eles preferem morrer do que se contaminar. Eles morrem, mas não se suja. É por isso que a sua plumagem vale caro, meu irmão. É por isso que a sua plumagem vale muito dólar, porque eles preferem morrer do que se contaminar. Crente que quer céu é assim: eu morro, mas eu não me contamino. Eu morro, mas eu não fico preservado. É isso, irmão. É isso que está acontecendo com o seu vida. Purificação. Não tem mancha. Isso. E tem muitas coisas que nos mancham, tá? Tem muitas coisas que nos mancham. Vocês estão entendendo isso aqui? Glória a Deus, ó. Marcos capítulo 14, 13. Então foram a um lugar chamado Getsemane. E ali chegando, disse Jesus aos seus discípulos: assentai-vos aqui
enquanto eu vou orar. O termo Getsemane, o grego é aquilo ali, ó. Getsemane. Get, tanque, pedra, né? Lagar. Semi é óleo, ó. Getsemane, semi, óleo, azeite. Ou seja, traduzindo, o Getsemane significa um tanque ou uma prensa de azeite. É um lagar, aonde é uma prensa. Pisar uva é fácil, agora pisar azeitona é difícil. Porque o processo que Jesus está passando no Getsemane, meu irmão, ninguém, absolutamente ninguém, passaria igual. Só Jesus. Ele está sendo prensado, ele está sendo esmiuçado. De acordo com o capítulo 53 de Isaías, a ideia do texto de Isaías, quando diz que ele foi ferido, né, aquela história toda, é como você pega uma carne, o irmão que é açougue, o pastor é açougue. Você pega uma carne a 100, você joga naquela maquininha, vai moendo, né? Só vai saindo. A ideia do Isaías 53, que quando ele fala que Jesus foi moído é aquilo ali, ó. Foi aqui, começa aqui, meu irmão, aqui, ó. Jesus está sendo moído aqui. Só que nessa prensa, aqui no Getsemane, o céu abre-se em um momento. O anjo de Deus desce para confortar Jesus. E esse conforto de Jesus, porque Jesus está começando a suar e vira como se fossem grandes gotas de sangue. Ele começa a sangrar aqui. O anjo do Senhor vem, o próprio Deus Pai envia esse anjo que vem cheio de autoridades, delegado de poder, e diz que, e abre a cortina da revelação para Jesus, e Jesus vê o que vai acontecer pós o Getsemane, meu irmão. É uma prensa aqui. Jesus vê todo o cenário que vai acontecer até a sua morte. Ele vê Judas o trair. Ele vê os algozes vindo para o prender. Ele vê todo o cenário. Ele vê ele sendo esbofeteado. Ele vê tomando chicotada, coroa de espinho, cravo nos pés, cravo nas mãos. Vê as pessoas zombando dele. Ele vê tudo. Só que o anjo que conforta Jesus diz: olha, você pode abrir mão disso tudo. Você continuará sendo o eterno Filho de Deus. Você continuará sendo absoluto. Porém, se tu não ir até o fim, não haverá igreja. Se tu não ir até o fim, não haverá o Espírito Santo. Se tu não ir até o fim, Satanás continua absoluto. Se tu não ir até o fim, teu nome não será elevado acima de todos os nomes. Jesus olha e fala: Pai, e é essa oração, passa de mim esse cálice. Aí ele vê isso tudo. Mas quando o anjo fala para ele, ele fala: todavia, não seja feita a minha vontade, porque a minha vontade é eu não passar por esse sofrimento. A minha vontade é eu não passar pelo Getsemane, pela prensa. Mas já que é a tua vontade, que de mim jorre azeite, que da minha vida jorre salvação. Eis-me aqui. Quando ele falou eis-me aqui, meu irmão, Aleluia! Glória a Deus. o óleo que saiu de Jesus ali, até hoje está pegando fogo. Quero ver de cara. Ninguém mais para a igreja. Por isso que o diabo ele fica doido com a igreja. A igreja não para, porque a igreja não é fruto de religiões, judaísmo. A igreja é fruto do preço do Calvário. Calvário. Nós só estamos aqui por causa do Calvário. Nós só temos o Espírito Santo por causa do Calvário. Nós só damos glória a Deus por causa do Calvário. Vem tudo para nos parar, mas não nos para por causa do Calvário. É isso aí. Prensa, lagar, lugar de sofrimento. Mas é no sofrimento que nós recebemos a vitória. Amém? Glória a Deus. Isso aqui é o terceiro segredo ligado a Gideão. Então vamos voltar para a matéria.
Porque eu estou falando isso aqui toda segunda-feira, para a gente entender a proposta. Vocês estão entendendo isso aqui? Ó. Ô, Nazaré. A nossa matéria oficial é essa daqui, tá? Aí todo início de matéria, eu estou vindo com essa matéria bônus para os irmãos. Que é essa matéria aqui. Nós já estudamos isso aqui, eu não vou ficar voltando. Nós estamos aqui. Hermenêutica bíblica, tá? A arte, né, de interpretar textos e contextos da Bíblia. Porque o grande problema da maioria dos estudantes bíblicos ou de pregadores é esse aqui, ó. Interpretar. Eu mostrei isso aqui semana passada aos irmãos. Ó, quantas pernas esse elefante tem? Tem gente que vai olhar aí, pode parecer que tem 8, 5. Mas nós somos sabedores que não existe elefante de 8. Pode diminuir. Ter 3 porque ficou aleijado. Mas o certo é 4. Exercer hermenêutica é como saber que só existe elefante de 4 pernas. Embora muitos estudantes bíblicos tenham visto elefante de 5 ou mais pernas. Tomemos cuidado, pois às vezes o que tange a Bíblia, o que pensamos e o que vemos num texto ou em um contexto, não condiz com a realidade. Por isso que eu mostrei aos irmãos, como nós vamos ver aqui depois, que a hermenêutica, ela anda lado a lado com a exegese. Só que o Brasil, os grandes teólogos, estudantes aí que falam que é exegeta, eles não são. Porque a exegese bíblica, ela é profunda. Se eu encontrar um doutor em exegese aí, meu irmão, ele vai. Porque a exegese, primeiro, antes de eu chegar na exegese, eu faço a pré. A pré-exegese. E fazer uma pré-exegese também não é fácil. Mas para mim chegar na pré-exegese, eu tenho que fazer a exaustiva. E a exaustiva não é para crente preguiçoso. Olha o termo. Exaustiva é aquilo que vai, você lê a Bíblia e ficar tonto. Você pega assim, suas vistas chegam a dói, de tanto você ficar lendo. É exaustiva. Aí a exaustiva, ela tem um mapeamento do livro. Vamos dar um exemplo aqui. Eu vou pregar uma mensagem que todo mundo fala aí. Ageu, capítulo 2, a glória desta última casa será maior do que a da primeira. Para mim pregar essa mensagem, usando a exaustiva, eu estou em Ageu. Só que eu tenho que estudar o contexto. O Ageu, ele é antes, durante ou depois do cativeiro? Eu tenho que saber. O Ageu é depois do cativeiro. Então eu vou ter que estudar paralelo ao livro de Ageu, o outro livro, Zacarias e Malaquias. Já que ele é pós ao cativeiro, eu tenho que ler o livro de Neemias, o livro de Esther, o livro de Esdras. Mas para me entender como é que o povo foi para o cativeiro, eu tenho que ler o livro de Daniel, o livro de Jeremias, o livro de Ezequiel. Tenho que ler 1º e 2º Reis. É exaustivo, se chama exaustivo, porque eu estou falando do tempo. Então, para mim estudar, para mim pregar sobre a glória da segunda casa, eu tenho que saber que casa é essa, mas quantas casas tinha antes, durante e depois. Porque quando a glória dessa última casa, a referência textual é o templo de Zorobabel. O templo de Salomão caiu, mas tem que estudar lá atrás. O templo de Zorobabel veio. Só que o Evangelho está dizendo a glória desta última casa será maior que a da primeira. Que glória é essa? Quem é essa glória? Esse templo de Zorobabel, que na época ali era um barracão de talva, o Herodes, o grande, era tribulado. Jesus chama esse camarada de apoio. Ele mexe na estrutura, ele edifica esse templo. Esse templo vai receber Jesus.
Simeão apresenta Jesus nesse templo. A glória desta última casa será maior do que a da primeira, porque esse templo é onde a glória. E Simeão fala lá: os meus olhos viram a tua salvação e a tua glória. Jesus é a glória desse templo. Mas termina aí? Não. Porque, de acordo com a Bíblia, nesse mesmo local vai haver o templo do milênio. E aí? No templo do milênio haverá uma glória. A nova Jerusalém vai ficar sobre eles, que é a glória visível. Então, por que eu estou falando isso para os irmãos? Porque quem faz exaustiva bíblica, olha onde ele tem que ir. Agora, meu irmão, eu quero pregar, porque tem irmão que estuda a Bíblia, eu quero pregar arroz e feijão. Você fala, né? Um arroz e feijão sem temperado, não é essa linguagem. O estudante bíblico ele tem que conhecer o que ele está falando. Porque a hermenêutica trabalha junto com a exegese, que eu vou interpretar o texto com o seu contexto. E uma vez que eu entendo o que é a verdade textual, eu vou pregar. Aí entra, né, a homilética, que é a arte de pregar. Aí eu escrevo sermões. Se eu faço uma exaustiva disso, só eu já descobri mais de 100 mensagens. Então onde eu fui? Então eu tenho 100 dias, porque lógico que você, 100 dias, se me colocar para pregar consecutivo, eu tenho 100 mensagens diferentes para pregar. Um desdobramento diferente. Aí eu tenho uma mensagem. E aí o pessoal, ai, Deus vai me levantar. Oh Deus, os irmãos oram assim: Jesus, me levanta como um conferencista internacional. Me levanta como um evangelista, um pregador de arrastar a multidão. Aí Deus está olhando para o camarada, pregador de 3 mensagens. Se colocar ele para pregar 15 dias, ele vai ver o que é bom para nós. Não, pregar em culto assim, onde tem 2, 3 é uma coisa. Agora estou falando de você pregar 500 pessoas, 100 pessoas, 200 pessoas em congresso. Aí você cai na graça da igreja, você, que nem a gente vai por aí, você prega, meu irmão, ele já te chama para dar estudo. Aí eu não estou vendo que você é bom para dar estudo, irmão. Você dá alguma palestra? Você tem como dar uma palestra de casamento? Você tem como dar uma palestra para obreiro, para jovem, para criança, para tudo? Eles te chamam para tudo quanto é lado. Aí se você é um obreiro, ai Deus, eu quero ser, agora eu quero ver você ser. Não preparou? Vai ficar pregando só o cego de Jericó a vida toda. A mulher de fluxo de sangue a vida toda. Quando você aprende a fazer a exegese bíblica e a hermenêutica, você vai longe, meu. Não tem negócio de linha teológica, o negócio de interpretação. Quando você estuda a hermenêutica correta com a exegese, você vai longe. Você consegue conhecer segredos e novidades da Bíblia. Então aqui, ó, isso aqui. Tomemos cuidado, pois às vezes no que tange a Bíblia, o que pensamos num texto ou num contexto não condiz com a realidade. Eu vou dar exemplo de que? De Jesus. Às vezes nós estamos lendo o texto ali, sem conhecer o contexto. Jesus em Nazaré. Aí tem uma frase que o próprio Jesus falou: o profeta não tem honra a não ser na sua pátria e na sua casa. Aí nós, por questão de uma interpretação errônea, que eu não sei quem começou a falar isso, né, e fez disso doutrina, falar, meu, a igreja lotada, né? Aí o irmão, Deus tem um irmão local, que Deus levantou ele, Deus usa ele. Aí os irmãos não querem, sabe, Deus está na vida do camarada. Sabe que o irmão estuda, ora, jejua, tem vida com Deus, Deus está levantando ele. Aí nós vamos chamar um pregador lá de São Paulo, tribulado. Camarada, às vezes ele costuma ficar em um hotel aí, terminar de pregar, ele pede uísque, charuto. Aí quando você vai pagar a despesa lá, está lá, ó, charuto e uísque, tem um monte deles. Só que o irmãozinho que está orando, jejuando, a gente não dá oportunidade. Aí estão pensando na oportunidade do irmão, vai mesmo, igreja, por que não colocou esse irmão para pregar? Aí nós usamos a frase:
profeta não tem honra na sua? Isso é errado, é falta de interpretação do texto. Porque na interpretação do texto, quando Jesus fala isso, é porque o povo de Nazaré não estava reconhecendo ele como filho de Deus. Só reconhecia ele como filho de José, carpinteiro, filho de Maria. Só que por isso, Jesus ele deixou a cidade de Nazaré e mudou-se para Cafarnaum, onde ele é reconhecido como Deus, ele é valorizado, ele é honrado. E pelo fato de Jesus ser honrado e valorizado, ele fez coisas extraordinárias em Cafarnaum, a ponto de quando ele escreveu, ele mandou escrever a cidade superintendente, Cafarnaum entra, porque Cafarnaum viu coisas extraordinárias, ficou soberba, se exaltou demais, porque o que Jesus fez em Cafarnaum, nem Jerusalém conheceu. O que Jesus fez em Cafarnaum? Você acha que foi em Cafarnaum? Cafarnaum estava próximo do mar da Galileia. Foi em Cafarnaum que Jesus ele curou a sogra de Pedro. Foi em Cafarnaum que Jesus pegou aquele camarada que abriu lá o teto lá e desceu. Foi em próximo de Cafarnaum que ele curou a mulher de fluxo de sangue. Foi em Cafarnaum que ele ressuscitou a filha de Jairo. Foi saindo de Cafarnaum, entrando em uma cidadezinha chamada Naim, que ele ressuscitou, tudo ali perto. Então todo mundo ficou sabendo, olha. Aí nós não entendemos o texto, queremos uma doutrina. Aí não queremos honrar os de casa, honramos de fora, que eu acho errado. Eu acho errado. A igreja, irmão, a igreja local, isso aqui é para a gente aprender. A igreja local não pode ter carência de pregadores de fora. Tem que ter pregador de dentro. Vai convidar um pregador? Beleza, não tem problema nenhum. Mas tem que ter referências aqui, ó. Não tem esse negócio de obreiro ficar, pastor, irmão, hoje você prega. Tem obreiro que fica, meu Deus, eu não preparei, eu não jejuei, eu não orei. Não tem essa não. O obreiro já tem que vir preparado. Por que ele pediu para ser obreiro? Então, pede, pastor, não quer ser mais obreiro, não. O obreiro tem que andar, ó, ligado em Deus, preparado. Vocês estão entendendo isso aqui? Ó, mandamentos do hermeneuta. Mandamentos do hermeneuta. O hermeneuta ele tem que conhecer isso aqui. Número 1, conhecimentos gerais bíblicos. E para ter conhecimento geral não é brincadeira não, né? Oi, irmão, quais os livros do Pentateuco? Não sei. Os livros de história, piorou. Os livros poéticos, por fora. Os profetas maiores, menores, profetas literários, profeta não literário. Fala a teologia básica aí. Não sei. Você quer ficar pregando por aí? Não dá não. Não dá não. Porque você tem que fazer a hermenêutica para pregar. Primeiro começa com a hermenêutica. Essas três matérias, porque eles falam que tem que andar junto. A hermenêutica, a homilética e a apologética andam junto. A hermenêutica é eu envolver aqui no contexto esse texto. A homilética eu prego, a apologética eu defendo. Se eu sou um estudante bíblico que uso a hermenêutica, depois eu vou para a homilética, na apologética, estou pregando, eu tenho 10 razões para defender o que eu prego. Por lá, escola dominical, os irmãos ficam querendo. Eu falei, irmão, não dá para vocês, para mim explicar a coisa para vocês, não dá para você ficar. Porque tem coisa que eu estudei 10 anos, 12 anos, como é que eu vou explicar para vocês em 5 minutos? Vocês querem aprender? Vamos estudar. Porque não tem como. Irmão, o que você acha disso? Porque na escola dominical, os irmãos eles cortam muito. Aí você, para quê? Para você ir lá na CPAD, comprar um livro, falando de heresia tal, de fulano de tal, para você ir comprar livro. E às vezes os livros também é. Agora, quando você tem um conhecimento geral, você se esquiva. Então, o hermeneuta tem conhecimento geral da Bíblia. O ministério de profeta no Novo Testamento, com base no Velho, durou até João Batista. Haja visto que na igreja primitiva tinha profetas que Deus mostrava visão. Mas o profeta, hoje, é aquele que prega por revelação a Bíblia.
Mas por você pregar por revelação, se você só conhece um texto da Bíblia, Deus não vai te revelar nada. O profeta é aquele que tem o conhecimento geral da Bíblia. Porque Deus, aonde Deus levar, ele vai. Sem fugir do contexto e da mensagem. Porque tem gente que começa a pregar um assunto, outra pessoa que não está em outro assunto, fora os irmãos que ficam glorificando a hora errada. Você está falando do capeta, do diabo, irmão, aleluia, Jesus! Quando fala de Jesus, eles ficam quietos. Quando fala do Satanás, eles glorificam. A gente que é de linhagem, eu sou pentecostal, irmão. Eu sou pentecostal. Só que eu sou ouvinte. Para mim dar glória a Deus, eu tenho que entender a mensagem. Uma vez eu estava numa vigília aí que eles faziam aí, o menino começou a falar uns negócios, eu não entendia, não entendendo nada. Os irmãos vão glorificar. Não, eu estou entendendo o que eu vou glorificar sem entender. Você entendeu? Então glorifica. Primeiro tem que entender, não estou entendendo nada. Ninguém vai me ganhar no grito, só vai nada. Tem que entender. Eu pregando, e eu gosto disso, que os irmãos entendam para glorificar, porque às vezes você está pregando, você está para aplicar. Antes do negócio, ai meu Deus! Segura aí. Vai, ô irmão. Vai segurar. Pelo amor de Deus, me ajuda aí. Que eu nem eu estou entendendo porque você está glorificando, nem chegando na revelação, você está gritando, não estou entendendo nada. E você chega, e fora você chega nessas igrejas, né? Os irmãos, fica dando glória a Deus toda hora. A igreja dos irmãos é tão fora do conhecimento bíblico que o camarada, você brinca, vai brincar. Você brinca assim, Golias deu uma pedrada em Davi. Ô glória! Eles dão glória, eles não entendem. Eu já fiz isso. Ninguém entendeu. Daniel caiu na cova dos leões. Aí você mistura. Jó, Daniel, Noé entraram na fornalha de fogo. Tem gente que não entende, está tudo glória a Deus. Você fala, pelo amor de Deus, esses irmãos não estão entendendo é nada. Você fala, olha, eu quero, meu irmão, vocês não lembram não? Quando Eliseu subiu na figueira. Tem gente que está dando glória. Aleluia, glória. Aí você para assim, Eliseu subiu na figueira mesmo, meu irmão. Aleluia, é de Deus. O irmão está cheio, o irmão está. Meu irmão, pelo amor de Deus, Eliseu não, coisa aqui. Você está dando glória a Deus na carne. Por que eu estou falando isso? Porque nós estamos vivendo uma geração que não tem nada de Bíblia, não conhece nada, ele gosta do. Eu não, meu irmão, fui com a canetinha ali. Tem irmão que achava até ruim antigamente. Eu ficava ali, glória a Deus. O que você escreveu aí? Eu vou estudar depois, eu não entendi isso aí, eu vou estudar. Então tem que ter conhecimentos bíblicos gerais. Estuda a Bíblia. Procura a Bíblia. E tem gente que a gente tem que se falar mesmo, irmão. Tem gente que é ruim para pregar. Só que tem gente que colocou na mente dele que é mais ruim do que ele é bom pregando. Tem gente que acha que ele é o dono da cocada preta, porque os pessoal ficam mentindo para ele. Rapaz, você prega muito. Aí você vai ouvir fulano pregando. Fugiu de hermenêutica. A homilética dele é fraca. Fala uns negócios doidos. Só que ele está no jargão da maioria. O jargão da maioria. Quem crê? Tem gente que vai voar aqui. Aí jargão. Tem gente que vai virar cambalhota aqui hoje. Quer ver? Aí os irmãos já endoidam. Mas cadê a mensagem? Vai usar jargão? Usa, mas usa com Bíblia. Hoje a tampa da chaleira vai voar. Vai usar o jargão? Mas entra em Bíblia, meu irmão. Agora tem gente que só vive de jargão de desviado. Hein?
Aí tem gente que quer, pega lenço, fica rodando, pega esse troço aqui para chamar fogo, pega a cadeira e joga nos irmãos. Eu vi um vídeo agora que o irmão está subindo até, virou macaco, querendo subir até nesse negócio aqui, nesse coluna na igreja. Eu vou que doideira, isso aí é doideira. E botar a bananeira até que vai. Agora o irmão pegou um negócio. Queria subir aqui, eu falei, virou Homem-Aranha. Virou Homem-Aranha. Por que eu estou falando isso, irmão? Porque nós temos que ter mais Bíblia e pouca, essas coisas aí. Se você, eu creio tanto na Bíblia. Se estiver pregando a Bíblia, e pelo poder da Bíblia, irmão, se o crente quiser voar, voa. Mas tem que ser Bíblia. Agora ficar querendo ganhar o povo com bobaiada aí, é doido, não, tem que ser Bíblia. O hermeneuta tem que ter maturidade espiritual, tá? Maturidade. O grego de maturidade é esse grego aqui, ó. Que significa prudência. Eu não tenho falado para os irmãos o que é prudência, né? A graça da prudência. Resolvido. Maturidade espiritual, o camarada está resolvido. Tem irmão que ele resolvido emocionalmente. Pensar muito antes de agir, falar e decidir. Maturidade. Por quê? Tem culto aí que o pregador ele é imaturo. Meu irmão, se eu estiver pregando, não vai acontecer nada. Aí, o que é acontecer? Esse nada, o que é? Eu me expliquei. Não, tem que ver alguma coisa acontecer. E nem sempre vai acontecer. Eu fui pregar a minha última agenda de 2024. Aí eu preguei um tema. Quero pregar hoje, irmão, para a igreja, o anoitecer de Deus. Mensagem profunda. E eu sei o resultado dessa mensagem. Só que eu pregando, os irmãos, falei, meu Deus do céu, estou desviado. Os irmãos, a gente pregador pentecostal quer ver isso. E os irmãos, os irmãos não estão entendendo não. Achei que não estava, né? Aí terminou o culto. O pastor chegou para mim, evangelista, espera um pouquinho aqui, que essa irmã quer falar com ela. Aí saiu assim, e rapaz, doidinho para vir embora. A irmã, reuniu o pastor, mas os outros irmãos, tem um problema com essa irmã aqui. Já tem um tempo. Eu não conseguia perdoar ela. Foi coisa boa mesmo, mas não conseguia perdoar ela. Ela é uma irmã assim, extrovertida, tal, ela tenta chegar até mim, mas eu não consigo perdoar ela. Mas hoje, pela palavra de Deus, Deus mexeu comigo. Eu estou pedindo perdão a ela, diante de Deus, diante do pastor, diante do pregador dos irmãos que está aqui, pedindo perdão. Aí eu estou com um choque de realidade, porque às vezes você quer muito movimento, e às vezes o movimento não faz aquilo. Quando nós pregamos a palavra, quando nós pregamos a palavra de Deus, ela entra lá dentro, irmão. Você não força nada. Quando você tem maturidade espiritual, porque tem gente que quer forçar. Não só assim, se eu estiver pregando, for o que acontecer, é Deus que faz. Se não for, coloca o meu carrinho, vou embora. Porque, meu irmão, se eu prego a palavra e Deus não faz nada, quem sou eu para inventar alguma coisa? Agora tem um pregador desavisado, sem maturidade, que quando ele não está acontecendo nada, eles começam a fazer da mão dele no dedo espiritual, no dedo, né? Eu tenho uma visão. Eles fazem assim, eu já vi, tá? Não estou inventando isso aqui, eu já vi em culto. Estou vendo. Olha o anjo desceu. Estou fazendo um negócio assim. Aí tem gente que acredita. Aí tem outros que ficam forçando a vista assim. Ai meu Deus, suave, eita. Fica forçando assim para inventar a visão, meu irmão. Agora, quando você tem maturidade espiritual, você não inventa nada. Agora Deus fala. Deus fala. E até o crente ruim sabe quando Deus está falando. Até o crente
crente mais ruim da igreja, sabe quando Deus está falando? Eu fui pregar uma vez numa igreja, tem anos. Eu orei, busquei a Deus, preparei a mensagem. Cheguei na igreja, o horário normal para pregar, só que tinha caravana, tudo quanto é jeito, era festa. Tá 9 horas, meu irmão não passa para mim pregar. Eu falei, Jesus. 9h10 o irmão não passa para mim pregar. 9h15 o irmão não passa, eu já estou ficando desviado do altar. Vou pregar não. 9h30, ele chega em mim e fala, 9h30, irmão. Oi, irmão. Você fica à vontade. Eu como é que eu vou ficar à vontade 9h30? Aí eu fiz uma prova com Deus, falei, Senhor, se eu estiver pregando, eu vou ficar olhando para a porta. Se eu ver um crente saindo, eu paro. Não prego mais. Devolvo o microfone para o irmão. Comecei a pregar e eu olhei para a porta. Só que em vez de sair, tinha gente entrando. 5 minutos de pregação, o clima mudou na igreja. Mudou mesmo. 10 minutos de pregação, Jesus começou a batizar com o Espírito Santo. Aí eu vi, isso aí eu vivi. Quando pessoas que não acabavam os cultos das outras igrejas, e eles entravam. Os irmãos foram entrando na igreja. Os irmãos que estavam comendo pipoca, chupando um negócio lá, na lanchonete lá na igreja, lá na cantina, começou a largar tudo e entrar na igreja. Jesus batizou mais de 8 com o Espírito Santo. Só que eu fui maduro, eu preguei a Bíblia. O pessoal cantou, forçava, saudação, e nada acontecia. O culto poderia chegar até. É lógico que foi a vontade de Deus ali também. Mas tem gente que não tem maturidade. Tem gente que fica forçando demais. Canta 50 hinos e não diz nada. Coloca um monte de gente para cantar e ninguém diz nada, irmão. Agora, quando você tem maturidade espiritual, você é prudente. Vamos ouvir o irmão com a saudação. Aí quer pregar, quer cantar, quer fazer, quer revelar, quer entregar tudo no meio da saudação, irmão. 5 minutos a 7 minutos, você quer entregar tudo. Velho pastor, você seja humilde e fala, pastor, Deus me deu um rolo aqui, eu preciso de um tempo, outro dia, para vir entregar os rolos que Deus, senão acabou o curso, você vai lá no Senhor e fala, sinceramente, tem gente que está querendo aparecer demais. E aparecer demais, é perigoso. Maturidade espiritual, que fala do pregador. E quem tem maturidade, irmão, não fica essas doideiras, não. Como é que foi o culto? Às vezes o irmão não veio no culto e quer saber do culto. Hoje aqui na igreja tem né? Tem Instagram, YouTube, mas às vezes o irmão não tem acesso, mas curiosidade. Como é que foi o culto lá? Aí o irmão, rapaz, em vez de eles falar uma linguagem bíblica, o que eles falam? O culto foi karatê puro. Karatê, não deixaram isso, bíblica. Os irmãos fizeram que nem Jequitinhã, deu canto de fogo, cara, voaram, o irmão deu voadora para assim. Isso não é para crente que tem maturidade espiritual. Crente que tem maturidade espiritual vai falar, rapaz, foi Pentecoste. Irmão, foi um êxtase, teve irmão que caiu no chão, ele vai usar a linguagem bíblica. Agora, quem não tem maturidade espiritual fica doido. Aí, pior que isso pega. O shopping da ganada. Aí isso pega, o pessoal gosta. O hermeneuta tem que ter um ótimo relacionamento com o Espírito Santo, procedente de intensa prática de oração e submissão à vontade de Deus. O hermeneuta tem que ter isso aqui: relacionamento com o Espírito Santo, irmão. Se relacionar com o Espírito Santo não é moleza, não é brincadeira, não. A gente nós estipulamos, orar, vamos orar, eu vou orar uma hora, A Bíblia fala para mim orar sem cessar. Só que eu tenho que orar entendendo, né? Qual é a vontade do Espírito de Deus. Às vezes você está estudando uma mensagem, você não sente nada e quer que os irmãos sentem. Lá em casa, os pessoal me chamam até de doido. E tem vezes que eu estou lendo a Bíblia que eu dou um pulo. Eu não preciso estar na igreja, não. Eu levanto da cadeira assim, estudando a Bíblia. Começo a bater a mão na cabeça e fico doido lá. O que está acontecendo? Isso aqui é meu.
Começa a escrever lá. Aí começa a falar em línguas estranhas. Dependendo do que eu recebo. Ah, meu irmão, não aguento. Eu choro, caio no chão, grito, lá sozinho ligado lá. Porque eu sei a dimensão que tem a Bíblia. Essa Bíblia, que se não for a Bíblia, eu já tinha entrado em muitas furadas. Mas a Bíblia tem me livrado de muitas armadilhas, de muitas coisas. Por isso que eu valorizo a Bíblia. Na hora que eu já orei, não é brincando não, para Deus me dar revelação. Eu não levo para casa não. Já orei, foi 5 dias, 10 dias, jejuando, 7 dias, sem comer nada. Deus me revela. Revela aí que não, Senhor, revela esses irmãos aí, ó. Nome, CPF, que eu não levo nada para casa. Só vi a Bíblia na minha mente. Só conseguia entender a Bíblia. Mais de 20 anos estudando a Bíblia, irmão. Então a gente precisamos ter um relacionamento com o Espírito Santo. Um ótimo relacionamento com o Espírito Santo. Porque sem o Espírito Santo pode ter pregador, mas não tem a mensagem. Eita, Deus! Sem o Espírito Santo a nossa pregação é vazia, a nossa oração é vazia, o nosso glória não serve para nada. Agora com o Espírito Santo é diferente. Precisamos nos relacionar com Ele. Precisamos nos relacionar com Ele. E além de tudo orar, né? E submissão à vontade de Deus. A vontade de Deus não é fácil, mas é o melhor lugar de se estar. Quando você está no centro da vontade de Deus, o diabo pode até tentar te pegar, mas não te pega. Você está no centro da vontade de Deus. Quarta coisa que o hermeneuta tem que ter, hein? Vamos ler lá, irmão. 1, 2, 3, leia. Vamos lá. 1, 2, 3, leia. Interesse prático dos idiomas originais da Bíblia. Hebraico e grego. Hebraico e grego, que é os básicos. Então, na escola dominical, diretamente, o pessoal é aluno da escola dominical. Aí o professor fala, irmão, eu tenho que conhecer os originais. Eu não sei para que conhecer isso. Eu não vou pregar grego. É lógico que você não vai pregar, mas você tem que conhecer. É os idiomas originais da Bíblia, como é que eu não vou conhecer? Se eu não conheço o hebraico, eu não conheço o Velho Testamento. Se eu não conheço o grego, eu não conheço o Novo Testamento. É lógico que eu não vou ficar dando uma aula na pregação de hermenêutica, de grego, hebraico. Haja vista que eu vou mostrar para os irmãos aqui que existe mensagem que você só consegue pregar ela no grego e no hebraico. Senão você não consegue. E eu vou trazer aqui. Porque quando nós chegamos aqui em homilética, nós estudamos aqui 3 maneiras que todo mundo conhece, a maioria das vezes. Mensagem temática, mensagem textual e mensagem expositiva. Só que além dessas tem 7. E nós vamos mexer, não sei se eu vou meter nas 7. Vou trazer esboço e tudo. Mas nós vamos pregar, vou montar o esboço aqui, vou mostrar os esboços. Esboço, uma linguística diferente. Sem ser temática, sem ser textual e sem ser, né, a mensagem expositiva. Outros estilos de mensagem. Só que tem mensagem que eu só consigo pregar ela. Por exemplo, o grego é tão importante porque o grego ele tem camada. Tem o simples. Eu não entrei aqui ainda para os irmãos, que eu preciso preparar os irmãos para entender também. O grego tem camadas. Grego simples, avançado, raiz verbal, né? Aí vem as verbetes. Eu já mostrei aqui para os irmãos verbetes, várias vezes dando aula aqui. Raiz verbal, grego simples, avançado. Das matérias eu uso. O hebraico também. O hebraico tinha música harmônica. A música harmônica. E o hebraico também. Por que eu estou mostrando isso para os irmãos? Porque o estudante bíblico, o hermeneuta, ele tem que ter acesso aos originais. Tá, irmão? Não é que você vai ficar. Quando eu estava estudando, era novo assim, aquela palavra que Paulo usa para Timóteo: sofra comigo a aflição de um bom soldado. O termo dessa palavra é capopachel. Você vai chegar na igreja e vai chegar assim: hoje eu quero falar para os irmãos sobre capopachel. Os irmãos vão ficar. Ei,
o texto, fala, irmão, no original a palavra tem esse. Às vezes você nem precisa usar o termo grego, mas você já conhece o que você está falando. Fui pregar uma festividade uma vez, me deram o tema de Neemias 2:20. O texto está assim, ó, o Deus do céu, dos céus, nos fará prosperar. Está assim. Então eu fiz a consulta no hebraico, e por incrível que pareça, só essa palavra, o Deus do céu, fiz a exegese, fiz um monte de coisa, só essa palavra, nos fará prosperar, só dessa palavra eu tirei mensagem, eu tenho esposo, tudo sei, porque a palavra em hebraico, ela te dá, né, te leva para muito longe, porque não é essa prosperidade que nós imaginamos, é avançar, é não parar, é continuar, é estar disposto a ir até o fim. A palavra prosperar é essa no hebraico. O hebraico te dá uma riqueza de detalhe. Então todo hermeneuta, ele tem que ter interesse prático no idioma original da Bíblia. Tem quando Jesus falou, não dê pérolas aos porcos. Como é que você vai querer ensinar uma coisa se a pessoa não quer aprender? Você não tem como. Tem como ensinar. Você joga ali. Mas é bom quando tem irmãos que ficam curiosos por essas coisas. Rapaz, eu queria aprender isso. Aí te motiva mais, motiva o professor a querer ensinar mais. A palavra tetelestai, né? Gosto que essa palavra, ela, teteleste, grego lá, Bíblia é teteleste, só que elas vêm dessa variante. Né? Teteleste é o verbo. Aí vem o substantivo, tetelestai. Aí tem uma história. O texto bíblico dessa palavra, embora nós citamos muito o último brado de Jesus no Calvário, quando ele, Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito, está consumado. Quando ele usa está consumado, é teteleste, tetelestai, né? O histórico dessa palavra, só o grego me leva, meu. Se eu conheço o que é está consumado no grego, pode me colocar em qualquer cruzada, que só essa palavra eu prego meia hora, 40 minutos, 1 hora. Se me dá 1 hora e meia, eu consigo pregar só nessa palavra, teteleste. E tem um histórico dela no grego, que o português não vai te mostrar. Para vocês terem ideia, uma só história da palavra teteleste, ele leva-me lá embaixo, lá em Êxodo capítulo 17. Você lembra que quando Moisés está no monte, ninguém sabe disso, eu estou falando isso aqui para você, ninguém sabe. Moisés está lá no monte com a mão estendida, e Josué pelejando, guerreava, vitória. Você lembra disso? Quando a mão de Moisés abaixava, Israel perdia a guerra. Então Josué está guerreando, Arão e Hur seguraram a mão de Moisés, colocaram uma pedra, sentaram, seguraram. Aí Moisés, através da mão de Moisés, Israel venceu no deserto e refletiu os amalequitas. Quando a guerra foi vencida, Moisés, naquele monte, ele pega uma bandeira e fica ali, naquele monte. E ele grita, ele dá um brado. Yahvé, chama Deus. Yahvé, o Adonai em si. O Senhor é a minha bandeira. Está lá. O Senhor é a minha bandeira. Ele fala isso aqui. Mas o que tem a ver isso com Jesus no Calvário, tetelestai? Que essa palavra, o Senhor é a minha bandeira, é o tetelestai. Quando o soldado ou o general ia para a guerra, ele vencia a guerra lá no território do inimigo, ele ia para a guerra, vencia lá no território do inimigo, despojava o inimigo, tomava a coroa do rei. A primeira coisa que o general tinha que fazer, subordinado essa palavra tetelestai, ele procurava o lugar mais alto que tinha, pegava a bandeira do seu país, fixava lá em cima. Por que ele procurava o lugar? Por causa do vento. Ele colocava a bandeira lá em cima, esperava o vento soprar ela. Quando o vento começava a soprar a bandeira para lá, para cá, ele gritava juntamente com o povo: tetelestai. Por que ele gritava?
significava isso? Nós vencemos a guerra, o inimigo foi subjugado e nós fixamos a bandeira de vitória. E a vitória para lá, é a vitória para cá, é a vitória para tudo quanto é lado. Esse território está dominado. Quando Jesus gritou tetelestai, só quem estuda o grego entende isso. Jesus está dizendo: eu dominei tudo. Está tudo dominado. Em cima está dominado, embaixo está dominado, em todos os lados eu domino. Aí diz lá na frente: eis que foi-me dado todo o poder nos céus e na terra. Acabou, meu irmão. O nome de Jesus é respeitado no céu, na terra e debaixo da terra. Até o inferno tem que respeitar o nome de Jesus para tetelestai. É para vocês verem a prova, eu estou mostrando aqui, ó. O grego. Você acha isso em português aonde, irmão? Nunca você acha. Aí quem é um exegeta, vai, vou abrir mão de grego nada, vou nada. Entendeu? Glória a Deus. Vamos lá que eu estou terminando, tá? Outra palavra hebraica. Eu vou mostrar isso aqui para os irmãos. Deixa eu abrir um slide aqui rápido. Mostrar um negócio aos irmãos. Vou fechar aqui, vou abrir o outro para me falar o porquê que a gente tem que gostar do grego e hebraico, tá? Mas vou mostrar no grego aqui uma palavra. Deixa eu ver se eu consigo, tá? Isso aqui é as matérias que a gente vai escrever. E aquela Bíblia da semeadeira boa, é? Qual? Palavra-chave? É recomendado. É. Só que o grego ali você vai estudar o strong. É. Mas ajuda, inicialmente ajuda. Ajuda. Isso aqui é os escritos dele. Palavra-chave. Olha, irmão, esse aqui é um estudo que eu montei. Deixa eu ver. Esse aqui é o Salmo 23, tá aí? Quase 300 slides. Fiquei 15 anos estudando o Salmo 23. Teve uma vez que eles me chamavam de pregador do Salmo 23. Isso aqui é o hebraico do Salmo 23. É o hebraico mesmo. E o hebraico você se lê da direita para a esquerda. O hebraico. Por que a gente tem que estudar o hebraico? Você vai pegar a Bíblia, o Tanakh, ele está assim. Às vezes, o mais antigo está até pior. Como é que você lê isso aí? Você não vai conseguir ler, você tem que ter o dicionário. Só que o Salmo 23, na nossa língua portuguesa, começa como? O Salmo 23, como é que ele começa? A primeira frase é: o Senhor é meu pastor. Então o hebraico, Davi está usando, é Davi que usa, Davi sabe quem é Deus. Davi usa esse termo aqui. Isso aqui em hebraico está transliterado. Iode, isso aqui é um Iode, um Re, Vav, Re. Iode, Re, Vav, Re, no hebraico. Só essa palavra aqui eu prego 2, 3 horas. Só essa palavra. É aquela palavra, olha bem, ó. Olha bem para essa palavra em hebraico. Ali, ó, Yud-He, Vav-He, olha ela aqui. É a mesma palavra. Só que quando você translitera ela para o português, você sai do tetragrama. Você lê assim, ó. Yehová. Você lê assim, Yehová. Que ela tem os sinais, né, maçoréticos aqui, ó. Isso aqui tem som de E. Isso aqui tem som de Y. Então, Ye. Aqui tem som de H. Yehová. Está vendo aqui? Isso aqui tem som. Esse pontinho aqui, ó, em cima. Tem aquela ditagem, quem sabe ler o pingo é uma letra? Vem daí, o hebraico. Esses pinguinhos aqui é tudo letra. Esse aqui é o som de O. Isso parece que Yehová. Yehová. O hebraico não tem o J, tá, irmão? Então essa palavra Jeová, a gente tem que tomar cuidado. Porque isso aí vem do paganismo. Inclusive em Roma tinha um Deus que eles já adoravam como Jeová. Só que o
O certo de pronunciar é Yehová ou Javé. Ou Javé não, Javé porque mas também não é errado não, mas Javé, Iavé, o certo é Iavé, Iavé, que é a divindade. O que significa essa palavra? Aquele que existe, o nome próprio do único Deus verdadeiro. O nome impronunciável é esse daqui, ó, que é Yod Re Vav Re, é impronunciável esse nome. Que inclusive no Salmo 23, versículo 1, verso 1, começa com este nome. Que é esse nome aqui, ó. Isso aqui é um tetragrama. Se você pegar uma Bíblia arcaica, hebraica, você vai encontrar essas vogais aqui, ó. Ou melhor, essas consoantes aqui, porque não tem vogal, é consoantes. Yod, Re, Vav, Re. Yod, Re, Vav, Re. Esse nome aqui, ele só pronuncia uma vez no ano. Em Israel, eles não ficam pronunciando isso aqui não. É uma vez no ano. Porque é o nome do Eterno. Aqui, ó. É importante estudar o hebraico. Uma palavra, olha a riqueza em detalhe. Então a palavra, ó, tá vendo ali, ó? Como é que a gente escreve ela? Direita para esquerda, ó. Quando você pega o hebraico aqui, você tem que formar ela assim. Você tem as literas, você tem as literas assim. YHWH, que forma essa letra aqui, ó. Re, Vav, Re, né? Yod, Re, Vav, Re. Essas palavras. É um tetragrama. Na Bíblia, ela vai ocorrer na Bíblia hebraica 6.800, né, e 28 vezes. Essa palavra. Só que a palavra, essa palavra que eu estou dizendo para vocês, é o nome verdadeiro de Deus. Este nome foi o nome que Deus revelou a Moisés. Só que tem outros termos para Deus, chamado de Elion, né, o verdadeiro Deus, o Elohim, né? O Elohim é plural, porque Deus, ele é único, porém trindade, a deidade santa, Pai, Filho e Espírito Santo. Olha bem, Deus ao revelar esse nome, quem recebeu a revelação foi Moisés. Mas eu estou terminando. Deus ao revelar-se a Moisés, definiu que o nome Yud, Re, Vav, Re é o maior, o mais poderoso, ao dizer-lhe: assim dirá aos filhos de Israel: o Senhor, isto é, Yahvé, o Deus de vossos pais, Deus de Abraão, Isaac, falando. Consequentemente, Deus deixou claro a Moisés o significado literário da palavra Yud, Re, Vav, Re. O Senhor disse-lhe: eu sou o que sou. No nome Yud, Re, Vav, Re, que na nossa... Por que eu estou mostrando isso aqui? Você pega qualquer irmão que não vê isso aqui, não sabe que é o nome de Deus, não. O irmão lê YH, que coisa doida, né? Mas não sabe que é o nome de Deus, não. Isso é o nome de Deus. Portanto, encerra-se, ó, no nome Iavé, eu posso falar Iavé, ou Yud, Re, Vav, Re, portanto, encerra-se tudo quanto podemos imaginar de Deus como supremo e eterno Criador e Redentor, absolutamente tudo. Então, nesse nome aqui, tudo que a gente imagina de Deus, que Deus é capaz de falar, fazer, operar, agir, está inserido nesse nome. Este nome mostra a grandeza do eterno, do soberano. É nesse nome que nós vemos o alto e suficiente, onipotente, onisciente, onipresente, né? Imutável, eterno, infinito, aquele que opera maravilha nesse nome, aquele que faz do nada acontecer tudo. Que nome é esse? Olha bem, é o tal hebraico que me leva. Como é que eu não vou abrir mão desse negócio aqui? Olha bem, deixa eu passar aqui rápido. Ó, eu apareci, o Senhor dizendo, hein?
Aparecia Abraão, a Isaque e a Jacó como Deus Todo-Poderoso, mas pelo meu nome, o Senhor, não lhe fui conhecido. Calma aí. Moisés vem depois ou antes de Abraão, Isaque e Jacó? Depois, né? Abraão é conhecido como quem? Amigo de Deus. Amigo, irmão. Só que Deus está dizendo a Abraão e a Isaque e a Jacó: eu apareci como Deus Todo-Poderoso. Eu não revelei meu nome. Era meu amigo, mas conhecia título do meu nome. El Shaddai, que é o Todo-Poderoso, é título de Yahvé, meu irmão. Título. É o Deus que tem todo o poder. Agora, meu nome eu não revelei para eles. E aí, Moisés? Vou revelar para você. Vou revelar o meu nome para você. Moisés recebeu a revelação do nome de Deus. Aqui, ó. Eu sou o que sou. Eu sou o que sou. Vem desse verbo aqui, ó. O hebraico ali, ó. Yahye, Asé, Yahye. Possivelmente eu serei o que serei. Essa frase subjetiva é uma referência clara ao nome Yahvé. Provavelmente é considerado uma abreviação da frase toda, como se todas as palavras fossem colocadas juntas, formando uma só. A frase certamente contém todas as vogais necessárias e as consoantes, fica bem próxima do tetragrama. Então, quando Deus diz eu sou o que sou, Deus está revelando ali partícula do seu nome. O hebraico é isso aqui, ó. Você começa a ler daqui para cá. Yahye, Asé, Yahye. Por que esse Asé aqui está marcado, está destacando? Por quê? Por que esse Asé aqui está destacando? Porque o hebraico é Yahye, Asé, Yahye. Esse Asé é de existir, é o verbo existir. Mas o que significa? É aquele que existe por si mesmo. Deus não depende de nada. Ninguém criou Deus. Deus, ele existe por si mesmo. Aí está ali, ó. Eu serei o que serei. Então, é o que muita gente conhece. Eu sou aquele que existe. Que existe. Essa palavra significa. Quando Deus diz, eu sou o que sou, Moisés, quem é o Senhor? Eu sou aquele que existe. Só que tem mais. Eu faço acontecer aquilo que vai acontecer. Sim, parece uma coisa boba para nós. Eu faço acontecer aquilo que vai acontecer. Isso revela a presciência de Deus. Eu faço acontecer hoje aquilo que vai acontecer no amanhã, porque eu sou o Deus de amanhã, eu sou o Deus de ontem, eu sou o Deus de agora. Eu costumo dizer uma coisa: se Deus permitisse, nós víssemos Ele aqui agora, e nós falamos, papai, o Senhor está aqui? Ele, eu estou aqui. Glória a Deus, ficar admirado. O Senhor está aqui? Não. Antes dos anjos ser criados, eu estou lá também agora. Você fica meio, sério mesmo, Deus? Antes dos anjos ser criados, eu também estou lá. Porque o meu tempo não é Cronos, o meu tempo é Kairos. E o tempo Kairos não é o tempo de Deus. Só que Deus não está limitado a tempo, a espaço. Deus não depende de viajar. Deus já está lá, acolá. Deus está no amanhã, Deus está no depois do amanhã, Deus está na eternidade passada, na eternidade futura. É por isso que a senha é essa: eu glorifico agora, porque eu sei que Deus está trabalhando em nós. Eu faço acontecer aquilo que vai acontecer. Deus está dizendo, eu antecipo aquilo que vai acontecer. Eu faço acontecer agora o que iria acontecer 15 anos. Eu te coloco na empresa agora que você traria 20, 30 anos, porque eu sou o que sou. Deus, rapaz, Deus. Aquele que é por si mesmo. Tem gente que para ser alguma coisa depende da panelinha. Tem gente que para ser alguma coisa depende da indicação. Tem gente que para ser alguma coisa depende da peixada. Agora Deus, ele não depende de ninguém, porque ele é aquele que por si mesmo. Se Deus quiser fazer, ele faz. Tem uma coisa que a gente parece que é brincadeira, mas se Deus quiser, se Deus falar aqui agora, eu te coloco no Japão amanhã. Eu não sei como, mas amanhã você vai estar no Japão.
impossível, né, irmão? Eu estou falando do outro lado. Mas nem que ele manda um anjo, monta aí nas costas do anjo. Te coloca lá. Nem que ele pegue você pelo cabelo e faz assim, fez Ezequiel, mas que te coloca lá, porque ele é Deus. Eu sou o que era e o que sempre será. Deus vai dizendo, eu estou no passado, eu estou no presente, eu estou no futuro. Por isso que os homens não entendem esse Deus, porque quer colocar Deus dentro da caixinha da mente deles. Deus não se coloca na nossa mente, Ele é soberano, Ele é eterno. Se nós der glória a Deus, Ele é glorificado. Se nós não der, Ele é glorificado do mesmo jeito, porque Ele é Deus. Só que tem uma coisa, quando eu glorifico a Deus, o beneficiário sou eu, meu irmão. Ele, a glória que eu estou dando para Ele, volta para mim. Você está entendendo isso aqui? Ó, conforme alguns exegetas, esse termo, eu sou o que sou, significa, eu serei tudo que você, eu serei tudo que for necessário conforme a necessidade. Só essa palavra aqui você prega, meu. Eu serei tudo que você precisar conforme a necessidade da ocasião. Aí eu sou um estudante da Bíblia, estou dizendo, eu sou um hermeneuta, não gosto de grego e hebraico, morri aí, estou no raso. Vou ter que aplaudir, porque tem uns irmãozinhos enjoadinhos, não sei para que isso. Irmão, se você não gosta, ouve, escreve, aprende. Entenderam a mensagem, irmãos? Amém. Se coloca de pé para tentar mais tempo. Irmão, semana que vem, tenta chegar um pouco mais cedo, tá? Tenta, eu sei que não é fácil. A gente entra em umas guerras aí que é uma brincadeira, mas nós vamos vencer.